Então, meus irmãos, vamos iniciar os trabalhos da noite de hoje e, como sempre o fazemos, com a leitura de uma página, que é, assim, o conduto, né, para estabelecer uma verdadeira vereda fluídica com os nossos amigos espirituais que já se encontram aqui. Nesse processo de harmonização, a palavra é tão importante, né? Vem do mundo espiritual, quase sempre trazido pelo nosso querido médium Chico Xavier e, sobretudo, trazendo para nós essa possibilidade da gente se harmonizar. Então, hoje vamos falar, o título é Fraternidade. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais devaneos da sorte. E essa página é do livro O Consolador, o Espírito de Emmanuel e Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um convite a que a gente possa extrapolar, às vezes, os limites tão acanhados, consanguíneos, que é importante a nossa presença, mas é muito mais do que isso. A nossa família é a família universal. E onde a dor e o sofrimento tivessem instalado, é isso. Porque há pessoas que passam a vida inteira somente entesourando amor e, digamos assim, a parte de numerário para a sua família, que são 3, 4 pessoas. Às vezes, mais tarde, esse foco somente aí, mais tarde, às vezes não tem retorno. Então, a gente tem que aprender a ter essa consciência que a caridade deve ser exercida a qualquer momento através de múltiplas formas, da caridade material e da espiritual. É o pão que sacia, é a veste que cobre, mas é o consolo, o conforto e o acolhimento. Muito bem. Então, eu agora cedo a palavra ao nosso querido irmão, o Birajara, nosso querido Bira, que vai nos falar hoje quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que é um tema muito interessante. Com a palavra, nosso querido irmão. Vamos ouvi-lo com toda atenção. Boa noite a todos e boa noite a todas. Que a doce e serena paz de Jesus possa estar presente nos nossos corações e principalmente nas nossas mentes. Porque nós vamos estudar, vamos refletir em cima do Evangelho do Senhor Jesus, com uma passagem que ele trouxe para nós, para o nosso entendimento e a nossa reflexão. E sempre que estamos numa casa espírita e sempre que estamos participando de um estudo da doutrina dos espíritos, por vezes, a nossa mente se distrai e vai para outros lugares. E a gente tem que aprender cada vez mais, né, a trazer os seus pensamentos pela sua mente para aqui, agora, nesse momento. Porque é dessa forma que a gente vai assimilar, a partir das nossas reflexões, o que Jesus está querendo nos dizer a partir dos seus ensinamentos que nos trazem os evangelistas, né? E hoje a nossa conversa seria uma conversa, mas fica só um monólogo, né? Porque só eu que vou poder falar, mas vocês vão refletir e falar com seus pensamentos. É do capítulo 14, Honrai vosso pai e a vossa mãe. E dentro desse capítulo tem um tema que se chama Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quando nós entramos em contato com esse tema de Jesus, ficamos, né, vários de nós, né, um tanto quanto perplexos. Como que Jesus, que nos fala para honrar o pai e a mãe, faz, né, essa desfeita com relação à sua própria mãe e aos seus irmãos? E a gente vai procurando, de alguma forma, entender aquilo que Jesus vem nos trazendo a partir dessa lição. Por quê? Eu não sei aqui, eu acho que vocês também não sabem, né, se nós tivemos alguma relação em outras vidas. Se eu fui irmão
né, do Alci, se eu fui filho da Gessilda, né? Nós não sabemos isso, né? Então, quando Jesus traz esse ensinamento para nós, ele quer nos dizer que a principal família é a universal, não é a família consanguínea. A família consanguínea ela é formada para que a gente possa aprender, de alguma forma, com um pequeno grupo, um pequeno núcleo, a conviver com o núcleo maior, que é toda a população do planeta. Então, é o nosso treino, é para a gente treinar, é para a gente ali, entre algumas pessoas, e pessoas que nós pedimos, quando da nossa reencarnação, para estarmos ao lado deles, né? Escolhemos a nossa mãe, o nosso pai, os nossos irmãos, o nosso convívio, por algum motivo, que aí é a história de cada um, a história de vida do espírito, não da personalidade. Porque nós somos individualidade e estamos personalidade nesse momento. Então, o que conta é que tudo aquilo que eu amealhar, que eu aprender a partir dessa personalidade que estou nesse momento, eu vou acrescentando ao espírito o que ele precisa para poder fazer com que valha aquilo que Deus pretende para cada um dos seus filhos, que é a evolução. Então, eu estou aqui na Terra para evoluir. E para que eu possa evoluir, são duas as asas que vão me permitir ser o espírito perfeito que serei um dia, queira eu ou não. Então, eu tenho duas asas para dar conta. É a asa da aquisição do conhecimento e a asa da aquisição da moral. Nós estamos aqui na Terra, nesse momento, exatamente nessa asa da aquisição do conhecimento. Nós estamos precisando conhecer. Por quê? Passamos séculos e séculos e séculos aí sem entrar em contato com os conhecimentos. Isso era apenas para algumas pessoas, e a grande maioria vivia na obscuridade, vivia na ignorância, sem entrar em contato com os conhecimentos que pauta a nossa caminhada aqui na Terra. E a doutrina espírita vem exatamente para quebrar esse paradigma e abre os conhecimentos para todos nós. E como se não bastasse, nós temos o advento da internet, que nos leva a saber, conhecer e estudar qualquer coisa que nós quisermos, basta apertar um botão. Então, já não é mais para alguns, o conhecimento agora é para todos. Então, nós estamos nessa época, de amealhar esses conhecimentos. Desde que eu comecei a transitar na doutrina dos espíritos, né, lá se vão mais de 45 anos, né, e eu comecei a perceber que ali estavam as respostas para as minhas questões, porque é livro dos espíritos, e eu sou espírito. E ali respondia às questões que eu precisava para poder entrar em contato comigo mesmo e buscar descobrir quem eu sou. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Né? O que eu tenho que fazer? O que eu devo fazer? E por aí vai. Esses questionamentos todos que nós, né, muitas das vezes, entramos em contato. E precisamos descobrir tudo isso porque é uma forma da gente se livrar de todos os nossos vícios, de todas as nossas iniquidades que nós amealhamos nas outras reencarnações. A natureza não dá salto, ela é lenta, ela é devagar. E se hoje eu me mostro como eu sou, é de acordo com os hábitos que eu adquiri nas minhas outras reencarnações e nessa, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, eu trago para vocês, como cada um traz para cada um, a educação que é concernente, referente aos seus hábitos adquiridos ao longo das suas vivências aqui na Terra. Então, nós precisamos entrar em contato com isso. Se eu não estudasse a doutrina espírita, eu não saberia disso jamais, né? Então, quando a gente entra em contato com esses ensinamentos de Jesus, principalmente esse de hoje, né, que é quem é minha mãe, quem são meus irmãos, o Senhor referia-se
a precariedade dos laços de sangue. Ou seja, nós somos irmãos, nós somos de sangue, nós somos pai, mãe, filho, só nessa reencarnação. Depois que a gente desencarna, cada um de nós viramos irmãos, porque todos somos filhos de Deus. Então, o que vale para a gente é essa família universal, e era isso que Jesus queria dizer naquele momento para aqueles. Estava acontecendo em Jerusalém a festa das tendas, do tabernáculo. E Jesus ficou na dúvida se iria ou não para essa festa, porque ali ele teria a oportunidade de ir para o templo e lançar os seus ensinamentos. Os seus irmãos, né, isso tudo conta, né, o Evangelho de João, principalmente, né? Os seus irmãos queriam que ele não fosse, para que eles pudessem ir, porque conta-se também que os irmãos de Jesus não se davam muito bem com Jesus por conta da missão de Jesus aqui na Terra, que isso vai espelhar em muitos e muitos daqueles que estão reencarnados nesse momento aqui na Terra, que não aceita, não entende, não quer saber dos ensinamentos de Jesus. E Jesus foi, sem que ninguém soubesse, para essa festa, mas o que Jesus queria era ir para o templo, para poder fazer os seus ensinamentos, que era para isso que ele veio à Terra, enquanto a festa estava ali acontecendo. E foi exatamente nessa festa que apareceu os irmãos e a mãe de Jesus. E eles souberam que Jesus estava por ali e começaram a procurar, a perguntar, né, onde é que estava Jesus, e saber onde Jesus estava, queria falar com ele e por aí vai. E chegou até os ouvidos de Jesus: Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lhe procurando. E Jesus ficou em silêncio um determinado momento, olhou em volta de todo mundo, muita gente ali cercando o mestre, né, ávido dos seus conhecimentos, e em determinado momento ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E isso chocou um pouco todos aqueles que se encontravam ali em torno de Jesus, né? E Jesus começou a explicar o que isso queria dizer. Mas só que não deixavam muito Jesus falar sobre isso. Por quê? Uma grande turma que estava presente no templo, lá na sinagoga, onde Jesus estava a fazer o seu discurso, né, sua explanação, ensinando para todos, começaram a fazer perguntas que denegriam muito a imagem do mestre. E ele não pôde dar continuidade. Então, depois, João, né, Lucas e os outros evangelistas, Marcos e Mateus, vieram trazer para nós esses entendimentos. Então, a gente recolheu aqui alguns ditos, né, para a gente poder entrar em contato melhor com esses ensinamentos. Então, Jesus referia-se à precariedade dos laços de sangue, ou seja, muito precário, né? Nós só temos esses laços de sangue nessa presente reencarnação, só que nós somos milenares. O espírito é imortal. Então, já imaginaram em quantas reencarnações, quantos irmãos, quantas mães, quantos pais, quantos agregados no sangue cada um de nós já teve? Então, não estava restrito só àquele ali. Olha como é que o ensinamento de Jesus é muito amplo, vai muito mais além do nosso entendimento, principalmente no entendimento daquela época. Até hoje, quando se fala esse estudo, né, muitas pessoas questionam o que Jesus quis dizer, como se Jesus estivesse sendo contraditório. Porque se Jesus disse, honrai vosso pai e vossa mãe, como é que nessa feita ele faz essa pergunta, querendo, de certa forma, não dar atenção para a mãe nem para os irmãos? É incoerente, né? Só que quando a gente vai estudando, vai pesquisando, vai lendo, a gente vai percebendo a beleza, né, desse ensinamento de Jesus, né?
E o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular. Olha, outra coisa também aqui muito importante que dá pano para manga para a gente conversar, né? O que Jesus está querendo dizer? Porque se eu tiver amor dentro de mim, esse meu amor tem que ser por todos, indistintamente, e não apenas para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe. Eu tenho que amar, e diz a lei maior de Jesus, né? Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, um verbo, uma palavra, uma ação, apenas uma, é o maior dos ensinamentos de Jesus. Então ele diz que a gente não deve circunscrever o nosso amor apenas àqueles que estão ali ao nosso lado. Ao meu filho, né, à minha mãe, e já começa por aí, né, quando a gente fala meu filho, né, é uma posse, né? É como se o filho fosse meu. Não é meu, é um empréstimo. Nós estamos ali juntos para poder evoluir. Então, quando a gente começa a entender isso, fica tudo muito mais fácil para viver. Muito mais fácil. Mesmo aqueles que nos seus lares tenham as pessoas que são muito problemáticas. Estão ali não é à toa nem por acaso. Tem um motivo de ser, né? Porque não existe, né, acaso. Então, tem um motivo de estarmos ali presentes naquele momento, né? Estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve ser circunscrita num ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal. É por isso que nós estamos ainda reencarnados no planeta de provas e expiações, porque nós não temos essa extensão, nós não conseguimos amar além da mesma forma como amamos aqueles que estão ao nosso redor. Eu não amo o filho do meu vizinho da mesma forma que amo o meu filho. A gente ainda não consegue fazer isso, né? Tem até, se conta, né, a história, né, de que você está numa praia com seu filho e o filho do vizinho, e os dois entram no mar, o seu filho está mais próximo de você, vem uma onda, mas o filho do vizinho está mais longe, com menos possibilidade de se salvar. Quem que você vai salvar primeiro? É o seu filho, né? Mesmo que você veja que ele tem mais possibilidades de ser salvo do que o filho do seu vizinho. Então, nós vamos ter que trabalhar muito, muito, muito dentro de nós, primeiro para a gente desapegar. Esse é um outro ensinamento que nos ensina o desapego. Se apegar às coisas é ruim, às pessoas pior ainda, né? Porque se apegar às pessoas, você e a pessoa, todos nós, quando desencarnarmos, vamos ficar prisioneiro dessa pessoa. Nem ela caminha e nem eu caminho. Ficam os dois ali presos, porque o apego não nos permite libertar. E até tem uma frase muito bonita, né? Quem ama, liberta, né? Então, a gente não consegue ainda libertar a quem a gente ama, né? Nós somos ainda muito egoístas nesse campo, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos de sorte. Ou seja, eu não posso fazer distinção. A Gesilda falou aqui dos assistidos de rua, as pessoas que estão temporariamente em situação de rua, né, para ajudá-los. Tem gente que nos criticam por conta disso, como se a gente estivesse alimentando aquelas pessoas estarem ali. Só que quando a gente pergunta se ela gostaria de estar naquele lugar, ninguém gostaria, não importa o motivo pelo qual ele está ali. O que importa é que ele é um objeto para me ensinar a amar, porque eu preciso amar. É como se fosse, se eu encontrasse, se eu pudesse saber disso, né, eu reencontrasse ali um pai de outra reencarnação.
Quer dizer que se fosse o pai dessa reencarnação, eu ajudaria, mas se fosse o pai de outra reencarnação, como eu não sei, eu não vou ajudar. Na nossa casa, a gente não tem a entrega de quentinhas por conta da pandemia, mas todo domingo a gente recebe 40 assistidos de rua, que eles tomam banho, eles trocam de roupa, eles fazem barba, tomam café da manhã, almoçam, faz o evangelho, é obrigatório, e a gente dá assistência psicológica, dá assistência social também. Então, às vezes, eles estão ali na rua porque vieram para o Rio para tentar uma vida melhor, chega aqui, perde documentos ou se perde na grandiosidade da cidade, é muito apelo material e eles acabam entrando para as drogas e para a bebida. E dessa forma, né, a família com saudade lá, ele com saudade aqui, e muitos até praticam suicídio, né? Então a gente conversa muito com eles e se eles demonstram vontade de retornar ao seu lar de origem, a gente bota ele dentro do ônibus e ele volta para casa. Isso depois de conversar com a família por telefone. Não importa em que estado do Brasil, mas ele volta para a casa dele, se é de comum acordo da família e dele. Então, a gente vai fazendo o que pode. Por quê? Ali poderia estar uma pessoa a quem eu fiz um mal em outra reencarnação. E, sem saber, é uma forma de eu me redimir, de eu estar pagando um pouco os débitos que eu contraí em outras reencarnações. Será que foi minha mãe? Será que foi meu pai? Será que foi meus filhos? Né? Não precisamos saber. Indistintamente, a gente tem que ajudar uns aos outros. Allan Kardec inicia os seus comentários com relação a esse texto, né, lembrando que certas palavras pronunciadas por Jesus parecem estranhas e contraditórias aos seus próprios ensinos. Essas são palavras que parecem estranhas e contraditórias para as pessoas que não entram em contato com esses ensinamentos, que não estudam, né, a doutrina, que não estuda essa parte doutrinária que a gente precisa muito para entender. Realmente, essas parecem contradizer toda a sua bondade. Parece estar contradizendo, né, a bondade que se tanto fala que Jesus possui. Toda a sua benevolência, né, ou seja, é como se Jesus, num desdém, né, dissesse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Como se ele não soubesse disso, né? Então, deixa eles lá, eu vou ficar aqui. E toda a sua benevolência para com todos. E como toda a sua doutrina tem como base o amor e a caridade, necessário se torna analisá-lo do contexto global da mesma. Então, eu não vou criticar e nem vou julgar o que Jesus está dizendo. Não, Jesus está sendo contraditório. Não, ele não está dizendo coisa com coisa. Não, eu vou analisar, eu vou entrar em contato com o que Jesus está dizendo e procurar compreender o que está querendo me dizer isso. Em realidade, Jesus colocava a sua missão acima de tudo e de todos. Não tem como, em todos os estudos que a gente faz sobre Jesus, ele coloca a missão que o Pai lhe confiou, ele sempre fala isso, foi o Pai que lhe confiou para que ele estivesse na terra, para que fizesse o que ele veio fazer, trazer os ensinamentos necessários para que todos nós pudéssemos, dessa forma, compreender. E é impressionante que a gente começa a contar o tempo desse momento, né, a partir da vinda de Jesus. Então, já se passaram 2023 anos. Em 2023 anos, quantas reencarnações nós já tivemos? Nós não sabemos. Quantas vezes nós entramos em contato com esses ensinamentos, já que eles existem 2023 anos, os ensinamentos de Jesus. Mas bem antes de Jesus,
Buda, Zoroastro, Sócrates e tantos outros vieram abrir as portas para que Jesus pudesse chegar. Todos eles prepostos de Jesus, todos eles sob a orientação de Jesus. Então, todos esses vieram antes para abrir as portas, para trazer ao nosso conhecimento o que eu precisava saber, para que quando Jesus chegasse aqui e trouxesse esses conhecimentos, eu já tivesse, ou algumas pessoas já tivessem consigo esses conhecimentos e acordasse e despertasse, né? Então, eu preciso adquirir conhecimento, porque vai me servir para agora e vai me servir principalmente para a minha próxima reencarnação. Porque se esses conhecimentos que eu já trago comigo e estão comigo, estão no meu inconsciente. E basta que aconteça qualquer coisa, se nós tivermos uma experiência com qualquer coisa da nossa vida, a gente vai buscar no inconsciente esses conhecimentos e saberá lidar melhor com as suas experiências. Mas se eu não sei, imagina nós todos reencarnados na França do século XIII, XV, por aí. Não sabíamos de nada. Nada, éramos ignorantes de ignorar. O conhecimento era apenas de pouquíssimos. Então o rei lá falava que a gente tinha que matar as pessoas e a gente ia lá e matava. Sem saber por quê, nem para quê, porque a gente não tinha o conhecimento necessário. Só que a diferença que existe é a seguinte: se o rei, o general, seja lá quem for, chega para a gente e diz assim: você vai para a guerra e vai matar quantos você puder matar. Eu vou para a guerra. Se eu mato a pessoa, se eu tiro a vida da pessoa daquela reencarnação com prazer, eu vou trazer isso para as minhas outras reencarnações e provavelmente eu vou dar continuidade à matança. Isso a gente está vendo por aí, muito claro. Se eu mato o outro porque eu sou obrigado a fazer isso, mas aquilo me deprime, aquilo me deixa triste, eu não quero fazer aquilo, eu vou cessar essa minha vontade ao longo das minhas reencarnações. E não vou mais cometer esse ato, fisicamente falando. Mas, mentalmente falando, nós matamos uns aos outros todo santo dia. Basta que a gente tenha uma raiva do outro, a gente está matando o outro. Então, mentalmente, nós estamos aqui. Nós precisamos, então, começar a limpar a nossa mente dessa nossa vontade. Quantas pessoas, cada um de nós, já não teve vontade de matar? Até já falamos, né, de avançar nas carótidas da pessoa de tanta raiva por alguma coisa que ela fez, né? Ninguém faz o mal a ninguém por acaso. Tem sempre uma história. Então, a gente que tem que saber quando a gente findar isso. E a doutrina dos Espíritos nos ensina isso com muita particularidade. Por quê? Porque ela revive em nós o que Jesus nos trouxe. Será que nós, espíritas, que estamos aqui estudando o Evangelho do Senhor Jesus, estivemos lá em Jerusalém, seguimos Jesus, mas à distância não queríamos saber e até vaiamos Jesus por algum motivo, mas escutamos, porque tudo aquilo que eu estudo é uma aquisição, é meu, me pertence, já está comigo. Isso vai ser útil, seja coisa boa ou coisa ruim, em algum momento da minha vida, né? Nessa passagem de sua vida, assim aproveitava todas as circunstâncias e situações para deixar seus serviços sempre verbais. Jesus, né? Ele aproveitava todos os momentos, né? Jesus não se preocupava se ele ia ter uma cama para dormir, se ele ia viajar na primeira classe, né? Jesus não se preocupava com nada desses detalhes. A única preocupação dele era a missão pela qual o Pai deu para ele fazer.
Nessa passagem da sua vida, né, quando ele perguntou quem é meu pai, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele apenas aproveitou essa situação para esclarecer que antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos. Então, se hoje consanguineamente eu tenho um irmão, aquele que eu não sou consanguíneo também é meu irmão. Então, eu não posso mais, eu tenho que começar a fazer, né, essa diferença desaparecer da minha mente e da minha vida. E tratarmos-nos uns aos outros como irmãos que somos. Somos todos irmãos na paternidade divina. E o que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos. Por que eu me dou melhor com uma pessoa e não me dou tão bem com outra? Por que se eu nem conheço aquela pessoa, mas eu olho, não vou com a cara dela? Por que será? É a questão das afinidades. Nós já tivemos histórias passadas. E esses registros estão gravados no meu perispírito. E, de uma forma ou de outra, eles vêm à tona se eu estiver diante de alguma experiência em que aquela pessoa participe. É a afinidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias, e não os laços de sangue. Olha a diferença. Nessa passagem de sua vida, Jesus apenas aproveitou a situação para esclarecer que, antes de qualquer parentesco biológico, somos todos irmãos na paternidade divina. E o que faz a ligação espiritual, esquece a biológica. O que faz essa ligação espiritual é a afinidade dos sentimentos, dos pensamentos, das ideias, e não os laços de sangue. É isso que é importante para nós. Nós todos, queiramos ou não, nós vamos ter que começar a pensar como espírito que somos. Hoje ainda prevalece muito o nosso pensamento na personalidade que estamos. Então a gente olha muito para o nosso umbigo, né? A gente ainda tem muito egoísmo dentro da gente, muita vaidade. E a gente esquece que nós vamos desencarnar, como já desencarnamos várias vezes, e vamos renascer de novo. E o que eu quero levar quando desencarnar é aquilo que eu quero aproveitar quando reencarnar. Então eu tenho que começar a fazer essa mala de uma forma diferente. Não houve indiferença ou desprezo quando Jesus citou, né, isso para os seus amigos ali presentes. Não houve indiferença nem desprezo em relação à sua mãe e nem aos seus irmãos. Apenas ele destacou a irmandade de todos, como filhos de um mesmo Pai. Era isso que Jesus queria deixar muito claro ali naquele momento, que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e todos nós somos irmãos, né? E é muito interessante, né? Quando Jesus estava na cruz, ele não falou para Maria, cuida de João, e nem falou para João, cuida de Maria. Ele não falou isso. Ele falou para João, eis aí a tua mãe, e para Maria, eis aí o teu filho. Maria era mãe de João, biologicamente falando? Não. João era filho de Maria? Não. Por que ele falou isso? Porque espiritualmente os dois comungavam os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos e as mesmas ideias. Então é mais do que aqueles que não comungam com as ideias. Os irmãos biológicos de Jesus não compartilhavam as mesmas ideias que Jesus.
Então, estão muito mais distantes de serem os irmãos de Jesus do que aqueles que estavam envolvidos ali com Jesus de alguma forma. Fomos criados, todos nós, simples e ignorantes, né? Porém, com os mesmos potenciais divinos. Todos nós, sem exceção, queiramos ou não, todos, sem exceção, seremos espíritos perfeitos um dia. Seremos espíritos perfeitos um dia, queira ou não. Tem gente que não quer, né, que prefere ir para o inferno do que para o céu, né? Diz que pode ser mais divertido lá no inferno do que no céu, né? Dentro do conceito de céu e inferno, né? Mas, para aqueles que já estão cansados dessa experiência reencarnatória num planeta de sofrimento e de dor, como o da Terra, já começa a querer um outro caminho. Porque, materialmente falando, nós desejamos isso. É a mesma coisa que perguntar: quem quer ser feliz? Aí todo mundo levanta a mão, todo mundo sorri e faz uma algazarra. Lógico, todo mundo quer ser feliz. Mas a questão não é essa, você querer ser feliz. A questão é o que você está fazendo para ser feliz. Aí a gente para pensar, a gente para refletir. O que eu quero? O que eu desejo? O que me faria feliz? Porque a felicidade não é deste mundo, e não sou eu que estou falando isso. Nós ainda estamos cercados de muita raiva, de muito ódio, de muita ganância, de muita corrupção, de tudo aquilo que é ruim. Nós estamos muito cercados disso nesse momento, porque a Terra está passando de prova e expiação para a regeneração. E muitas pessoas acham que está pior. Não está. Não está. Está cada vez melhor, porque está havendo a separação do joio e do trigo. E reencarnará na Terra, como planeta de regeneração, aqueles que tiverem a energia compatível com a energia de um planeta de regeneração. Se eu não tenho uma energia compatível com uma energia de planeta de regeneração, eu vou lá para outro planeta que seja de provas e expiações, para dar continuidade à minha evolução. Então, aí é a gente que decide. A escolha é nossa. Não é à toa que Deus nos concedeu o livre-arbítrio, porque a escolha é de cada um. Ninguém escolhe por ninguém, por mais que a gente queira e por mais que a gente ache, por mais que a gente aceite, ninguém escolhe por ninguém, como ninguém cura ninguém. Eu me curo a partir dos caminhos que eu tomar, que eu considere que seja cura para mim, que são vários, para cada um é um. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Alguns têm a necessidade X, outros têm a necessidade Y. Então, eu não tenho eu sou de uma família de 6 irmãos. Só eu segui a doutrina espírita. Né? Os outros, cada um seguiram os caminhos, a grande maioria não seguiram nem nada. São pessoas maravilhosas, talvez eles não precisassem, né? Eu que preciso, né? Então, já que eu preciso, eu estou aqui para fazer com que esses ensinamentos me tragam o conhecimento necessário para a minha evolução, né? Então, é algo que a gente vai aí criando os nossos caminhos. Fomos criados todos, sem exceção, simples e ignorantes, porém com os mesmos potenciais divinos a serem desenvolvidos. Fácil imaginar. Deus é força, é luz, é poder. Tudo que é de bom é Deus. Eu sou filho de Deus. Então, eu tenho tudo isso em mim. Esses potenciais divinos, todos nós carregamos. Todos nós temos capacidades infinitas. Infinitas. Só que por vários motivos
presos ainda nas outras reencarnações, e também muito dessa presente reencarnação, a gente não dá os passos que são necessários para dar, por vários motivos que cada um vai descobrindo em si. Por medo, por culpa, por raiva, por não querer, por não ser o momento ainda. Então, cada um tem o seu motivo para estacionar, não dar continuidade, porque voltar, ninguém vai voltar, mas eu posso estacionar. Não, está tudo muito bom assim, deixa assim. É interessante que a gente está sempre querendo mais quando se trata da matéria, né? A gente está querendo um apartamento melhor, a gente está querendo um carro melhor, a gente quer um emprego melhor, a gente quer mais dinheiro, quer poder, quer isso, quer aquilo. Agora, quando se trata do espírito, a gente não tem essa preocupação. Quando, na verdade, teria que ser o contrário, né? Porque tudo isso que eu quero da matéria vai ficar. O que eu vou carregar comigo é o que eu amealhar para o espírito e não para a matéria. Então eu vou ter uma decepção muito grande, né? Nós ainda estudamos a doutrina espírita, nós temos um certo conhecimento, fica um pouco assim mais fácil, digamos assim, da gente entender tudo isso. Imagina aqueles que não têm, que não sabem nada disso. Quando você conversa isso com uma pessoa que não tem o menor entendimento disso, né, as pessoas ficam assim olhando para a nossa cara, né, e às vezes até ri, debocha, né, isso tudo é ficção, é palhaçada. Você já voltou, você já foi lá para ver e voltou para contar? Né? É cada coisa que a gente escuta é impressionante. Né? Mas assim, não me importa se foi Jesus, Sócrates, Buda, Zoroastro quem trouxe os conhecimentos. O que me importa são os conhecimentos que eles trouxeram. É isso que eu quero aproveitar. Não é porque foi fulano. Eu não sei quando fala assim, Lucas 16, 7, capítulo, não sei o que, Evangelho, capítulo tal. Isso não me interessa, gente. Me interessa são os conhecimentos que estão ali nesses capítulos, nesses versículos, etc., coisa e tal. Eu não fico decorando questão do Livro dos Espíritos, né? Não sei o quê, que fala isso, que fala aquilo. Não, eu trato a doutrina dos Espíritos muito particular. Eu trago para mim. Eu pego tudo isso aqui e começo a trazer para o ser que sou. Aonde que isso se encaixa na minha vida? De relação, na minha vida íntima, com os meus amigos, com o centro espírita, aonde é que isso se encaixa? E eu vou começando a dispersar aquilo que não serve mais para mim e deixar que esses conhecimentos tomem conta do meu ser. E é impressionante que quando nós estamos diante de uma experiência, é que a gente verifica o quanto que a gente já aprendeu. Só diante de uma experiência que a gente vai saber, ou própria, ou de outras pessoas que estiverem ao nosso lado. Então, várias das situações que antigamente eu perdi a paciência, hoje eu já tenho mais paciência. Várias situações em que eu teria muita raiva, queria bater na pessoa, hoje eu já fico bem mais calmo. Mas não é, vou dizer, porque você faz isso, porque você tem que fazer, porque você estuda. Não, porque o sentimento vem. Só que quando vem, eu penso outra coisa. Eu penso de uma coisa diferente. Até o dia que eu possa afirmar isso em mim e eu não precisar mais deixar ele vir. Naturalmente é resolvido, né? Então fomos criados simples e ignorantes, com os mesmos potenciais divinos que deverão ser desenvolvidos ao longo das encarnações. Através de quê? Da nossa vontade firme. Da nossa vontade firme. Por isso é que é importante aquelas questões. O que eu quero da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu faço isso? Por que eu entrego comida na rua? Eu tenho que fazer esses questionamentos para mim. Porque isso é que vai demonstrar para mim a vontade que eu tenho. E para os espíritos,
Eles não estão nem um pouco interessados se a gente vai ficar anjo ou se a gente vira santinho. O interesse dos espíritos é o esforço. É o esforço que você faz por se melhorar. É isso que interessa para eles. Não é o resultado, sabe por quê? Porque o resultado todo mundo já sabe. Eu vou ser perfeito. Eu vou ser um espírito de bem, um espírito de luz. Eu vou estar ali junto com Jesus, queira eu ou não. Mas eu só posso fazer isso se eu me esforçar, se eu tiver vontade de que isso aconteça. Se eu não tiver esse esforço, essa vontade, eu vou ficar, aí se lamentando, que é o que mais a gente faz, é reclamar e lamentar. Quando a gente começar a perceber que reclamação e lamentação nos afasta daquilo que a gente tem que fazer aqui na Terra, a gente começa a mudar de atitude. Serem desenvolvidos ao longo das encarnações através da nossa vontade firme e tenaz, em bem utilizar o grande dom que foi nos dado pelo Pai. Qual é? O livre-arbítrio. A nossa capacidade de escolha, o gerenciar a nossa vida. A duras penas, eu aprendi o seguinte, entre aspas, Deus não me salva, Jesus não me salva. E muita gente leva um susto com relação a isso. Deus, Jesus, os amigos espirituais, me ajudam a me salvar, porque se eu não quiser, nem Deus. Porque se Deus interferir no meu livre-arbítrio, aí está tudo errado. Não dá para entender. Então, Deus me ajuda, me mostrando, às vezes, os caminhos os mais inusitados, dando os avisos o mais distantes que sejam. Mas se eu não tiver capacidade interior de perceber aquilo, eu vou deixar passar. Ele não vai chegar e estalar um dedo e eu vou resolver o meu problema. Fácil, né? Virei fantoche, marionete. Não foi isso que Deus quis quando nos criou. Ele nos criou para sermos co-criadores do universo com Ele. E como é que eu posso ser co-criador do universo com Deus se eu não sigo aquilo que Ele, Deus, disse que traria para nós como sendo aquele que teria todos os conhecimentos para nos passar, que é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu tenho que ir a Jesus para chegar a Deus, O livre-arbítrio, por meio do qual escolhemos as veredas adornadas pelas verdades divinas, deixando rastros de amor e paz, tanto para nosso próprio existir, como para a vida daqueles a quem a justiça celeste nos permitiu seguir lado a lado. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Nos caminhos que rumam para os cumes evolutivos. Dentro do conceito do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta sobre o parentesco corporal e espiritual mais do que simplesmente sabermos as principais diferenças de um e de outro, do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Entre um e outro, é importante que entendamos que, na realidade, estão integrados um ao outro. As famílias consanguíneas que se formam na Terra se formam ao acaso, mesmo porque não existe acaso. Elas não se formam ao acaso, mesmo porque não existe acaso nem acidente de percurso. Nos planos de Deus, assim esses espíritos que se conglomeraram através da família carnal, além de obedecerem às leis de afinidade,
aquela que se define pela similitude do campo das virtudes, dos sentimentos, dos laços de afeto, do pensamento, enfim, pela compatibilidade hierárquica na escala de evolução. Une-se também em decorrência da justiça divina, pois é através do convívio entre os seres deste meio parental que se dará a quitação em parcela da grande dívida que nós, espíritos imperfeitos, vimos acumulando uns em relação aos outros no decorrer das inúmeras existências no plano material. E é dessa forma que a gente vai construindo, através desses laços familiares consanguíneos, famílias que nós mesmos escolhemos por estarmos ali juntos, por qualquer tipo de afinidade que seja, e que foram aceitos de ambos os lados, tanto filhos como pais, como os agregados. Estamos ali não é para que a gente possa, de alguma forma, se apoderar e se apegar daquele núcleo familiar e seus afins, mas sim para que a gente possa treinar, de alguma forma a desapegar, porque nós reencontraremos esses espíritos, se Deus permitir, e se for de necessidade, não só para nós que ali estamos para fazer progredir o planeta, progredindo a nós mesmos, como também para pagar os nossos débitos, caso nós não tenhamos saudados eles na presente reencarnação. E aí fica a pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Muita paz.